Muito bem, boa tarde então para todos vocês que estão aqui. Bem-vindo ao nosso 6º encontro síncrono. Temos aqui 15 alunos, o André, César, Danilo, Emanuel, Fernando, Giovana Menezes, Heloísa, João Pedro, Ludmila, Marcela, Matheus Akira, Matheus Gain, Matheus Ganner, Pedro e o Renan José. Tá? Muito bem. Então, nós temos estudado o movimento, né, já partindo para a aula, temos estudado o movimento retilíneo uniforme, tá certo? Movimento que se dá em linha reta e com velocidade constante, por isso retilíneo e por isso uniforme, respectivamente. Caminhando para o final do movimento retilíneo uniforme, nós queremos ver duas questões hoje, que é o tipo de situação onde eu tenho um móvel se encontrando com outro, fazendo uma ultrapassagem, ou porque tem um indo em direção ao outro, ou porque tem um atrás do outro, certo? Então, é isso que nós queremos ver na aula de hoje. Se a função horária do movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente tem estudado nas últimas duas aulas, consegue me dizer exatamente onde o corpo está em cada instante, eu posso determinar, então, quando eles vão se encontrar, ou aonde eles vão se encontrar, ou em que instante eles vão se encontrar. Beleza? E a outra coisa que a gente tem para ver são os gráficos do movimento retilíneo uniforme, quer dizer, não é um conteúdo novo, mas é o que nós temos visto, a função horária, na forma de um gráfico, já que se ele é uma função, né, se estudam lá em matemática, função afim, né, eu posso traçar um gráfico que, inclusive, é uma reta, não é isso? Esse é o gráfico da função afim. Então, já sem mais delongas, estou apresentando minha tela para vocês, então eu vou deixar, não vou conseguir mais ver o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês me chamam no áudio, alguém me chama aí, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa retomar, antes de iniciar a nossa aula, é que a velocidade, ela é uma grandeza vetorial e uma grandeza relativística, né? Então, velocidade relativa. Então, por exemplo, lembra que nós falamos, lá quando nós começamos o estudo do movimento, o movimento é algo relativo, né? Então, estou parado aqui na minha cadeira, mas estou girando em torno do centro da Terra, estou girando em torno do centro em torno do Sol, estou me afastando de outras galáxias. Então, eu estou em movimento um referencial e outro não, tá? Até agora, tudo que a gente viu é colocar o referencial como um referencial parado, algo que esteja... Normalmente, a gente usa isso, o solo, né? Então, por exemplo, eu tenho essa primeira situação, ó, tem um carro verde e um carro cinza aqui. Um a 50 por hora e outro a 30 por hora, ambos andando, movendo-se na horizontal para a esquerda da sua tela. Então, a velocidade relativa dos dois é a diferença, a velocidade relativa é sempre a diferença das duas velocidades. Agora, lembra que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se elas têm mesmo sentido, tem mesmo sinal. Se tem sentidos diferentes, sinais diferentes. Então, quando você tem um carro indo para a esquerda com 50 e um indo para a esquerda também com 50, a velocidade com que um enxerga o outro é uma velocidade de 20. Tá? Quem está no carro de 30 vai ver o de trás vindo para frente com velocidade de 20, que é a diferença entre as duas velocidades. Quem está no carro verde vai ver, olha aí, presta atenção nisso, hein? É relativo, o movimento é relativo. Ele vai ver o carro cinza vir para trás com uma velocidade de 20, certo? A velocidade é uma grandeza relativa. É por isso que quando, por exemplo, seu pai está ultrapassando, seu pai, sua mãe, seu namorado, enfim, alguém está fazendo uma ultrapassagem na estrada, ele está a 120 por hora, 140 por hora, e ele está passando um carro que está a 100, a velocidade com que você vê o carro passar por vocês, ou vocês passarem por o carro, parece que é uma velocidade bem baixa, porque a velocidade relativa de vocês é pequena, né? Porque é a diferença das duas. Se você olha para a árvore que está do outro lado da estrada, ela vai para trás com uma velocidade bem alta, velocidade de 120 km por hora. Se você olha para o carro que está sendo ultrapassado, ele vai para trás com uma velocidade pequena, que é justamente a diferença dos dois, tá? E o contrário, quando eu tenho um andando em direção ao outro, ó. Tá? Então, aqui, ó, eles vão se ver se aproximando, eles se verão
aproximando-se com uma velocidade maior do que eles têm na verdade. Tá? Por quê? Lembra que eu falei que a velocidade é vetorial. Então, se elas têm sentidos diferentes, tem que ter sinais diferentes. Então, eu vou chamar o carro que tem velocidade de 50 de positivo, o outro tem que ser negativo. Obrigatoriamente, porque tem sentido oposto. Ok? Entendeu isso? Tem sentido oposto, tem que ter sinal oposto. E aí, quando eu for fazer a equação da velocidade relativa, ó, como é que vai ficar? Velocidade relativa é a diferença dos dois. Então, fica 50 menos 30. E 50 menos 30, quando eu subtraio uma dívida, é como se eu estivesse somando um valor. Então, a velocidade relativa, nesse caso, é alta. É 80 km por hora. É a soma dos dois. Tá bom? Por quê? Porque um está indo em direção ao outro. É por isso que quando passa um carro por você na estrada, no sentido contrário, ele passa como se fosse um Fórmula 1, né? O carro está 100, você está 100. A velocidade relativa de vocês dois é 200 por hora. É como se você tivesse parado e o carro passasse a 200. Tá bom? Legal? Então, vamos ver lá, então, o encontro de móveis. Ó. Presta atenção você, meu jovem, minha chova, meus jovencinhos, quando você quer marcar um encontro com a crush. O que isso tem a ver com a física, né? Já que a gente está falando de encontro, o que precisa acontecer para o encontro acontecer? Ela precisa aceitar, tudo bem. Né? Ela sempre vai aceitar, sempre aceita. Pedindo com jeitinho, educação. Ou ele aceita, né? Para o encontro acontecer, você precisa estar no mesmo lugar, no mesmo horário. Se você nunca marcou um encontro com ninguém, você precisa definir um lugar. Nós vamos no Biggs lá do centro, ou no Biggs da Gleba, sei lá, do Novo Bandeirantes. No Novo Bandeirantes tem um também. Você tem que estar no mesmo lugar, no mesmo horário, porque se você for no almoço e ela na janta, não rolou encontro também. Tá? Então, por que eu disse que a função horária, ela define onde o corpo está a cada instante? Tá? Então, se eu tiver as duas equações horárias dos corpos, eu posso facilmente determinar encontro ou não. Quando vai acontecer encontro? Quando eles estiverem na mesma posição, no mesmo lugar, no mesmo espaço, tá certo? No mesmo instante, tá bom? Então, olha só, eu tenho aí um veículo azul com velocidade, um veículo azul, que é o A, com velocidade de 4 metros por segundo, e um veículo vermelho, que é o B, com velocidade de 6. Eles estão distantes entre si 300 metros. Como é que eu faço para determinar o encontro? O jeito mais puritano de fazer, mais, como é que eu posso dizer? Mais seguro de fazer, é você montar a equação horária para os dois. Tá? Montar a equação horária para os dois. Para o A e para o B. Agora, lembre-se que eles vão ter velocidades com sinais opostos, tá bom? Velocidades com sinais opostos. Porque um está indo para a esquerda, outro está indo para a direita. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que chamar uma de positivo e outra de negativo. Normalmente, a gente define como positivo esse sentido aqui, ó. Então, a gente pode dizer que a velocidade do corpo A é mais... Nossa, tá ficando horrível minha letra. Mais 4 metros por segundo. E que a velocidade do corpo B, VB, é menos 6. Tá? E se vocês já estão craques lá na função horária, vocês sabem que o que está faltando é a posição. Tá legal? Se eu tiver a posição inicial dos dois, eu determino aí a função horária. Beleza? Agora, qual é o the jump of cat? Para você que não fala francês, o pulo do gato. O pulo do gato aqui é que, no fundo, não importa a posição inicial dos dois. Importa a diferença, a diferença da distância entre essas posições. O que eu quero dizer? Olha aí, o exemplo não deu a posição de nenhum dos dois, mas deu a distância entre eles no momento inicial. Então, o que é o mais fácil de eu fazer?
o mais fácil de eu fazer é dizer que o corpo A tinha uma posição inicial 0 metros, e que se a distância dos dois é 300, qual é a posição do corpo B? 300. Tá? Essas são as posições? Não, não são necessariamente as posições, porque eu não tenho uma definição de uma trajetória. Mas, como eu disse, não importa a posição, importa a distância. Se você dissesse que o corpo... presta atenção. Se você dissesse que o corpo A está em 100 e que o B está em 300, daria na mesma. Dá certo, perdão. Que o A está em 100 e que o B está em 400, daria na mesma. Que o A está em 200 e que o B está em 300, daria na mesma. Tá? Desde que a diferença entre os dois seja essa de 300 metros. Aí. Tá? Claro que é mais fácil você chamar essa de 0, porque daí você vai anular um termo lá na equação, né? Como é que vai ficar a função horária? Como é que vai ficar a função horária do corpo A? É o SA0 mais VA vezes T. Quem é o SA0? 0 mais 4T. Então, ela só fica assim, ó. A função horária do corpo A é 4 vezes T. Entendeu? Sumiu um termo ali. Tá? E no corpo B, para o corpo B, fica SB, S0B mais VBT. E aí, ó, vai ficar 300 menos 6T. Beleza? Tá? Beleza. Então, lembre-se que um dos dois terá velocidade negativa. Então, olha só. Montei a função horária dos dois corpos. Então, agora eu posso determinar o encontro. Como? Nós já vamos ver. Uma outra situação. Aqui, quando os móveis têm a mesma direção. Ó, eu tenho um carro cinza e um branco. O cinza está atrás, a 100 km por hora, e o branco está a 80 na frente. Tá? Aqui eu tenho as posições. Ó. Eu tenho aqui o S0. S0, eu vou chamar também de corpo A. Nesse caso é 0, foi dado pelo exercício. E aqui, a posição 0 do corpo B é 10 km. Tá? Beleza? Agora, de novo, se eu quisesse bagunçar, se eu quisesse viajar, quero brincar com as equações aqui, eu posso chamar um de 10, outro de 20, um de 20, outro de 30, um de 100, outro de 110, um de 1000 e 1010. Não faz diferença, desde que a diferença entre as posições iniciais seja 10. Tá bom? Agora, presta atenção, aqui as duas velocidades vão ser positivas, porque elas estão indo no mesmo sentido. Então, VA é 100 km por hora e VB é 80 km por hora. Professor, mas eu posso usar a função horária em quilômetros por hora? Não precisa estar no SI? Não. Só que se você usar a velocidade em quilômetros por hora, você tem que usar a posição em quilômetro e o tempo em hora. Tá? Só não pode misturar quilômetro com metro por segundo, quilômetro por hora com metro, com segundo, só não pode misturar, tá ok? Então, aqui você pode escrever as duas equações horárias, ó, do corpo A. SA mais S0A mais VAT, que vai ficar 0 mais 100 em quilômetros por hora, né? O 0 você pode cortar, não vou cortar ali que acabou meu espaço. E para o corpo B, a mesma coisa, ó. S0B mais VBT. E aí vai ficar 10 mais 80. Aqui as duas são positivas, tá? Então aí eu posso determinar o encontro também. Como? Já vamos ver. Agora, nota aí o asterisco lá embaixo. Nesse caso, só acontece o encontro se o carro que estiver atrás tiver velocidade maior. Se o carro que está atrás está mais lento, o que vai acontecer? Ele nunca vai alcançar o da frente, né? Então, tem que se observar isso aí também, tá bom? Bom, então, como eu disse para vocês, quando você vai marcar o encontro da crush, primeira condição para o encontro, eles têm que estar no mesmo espaço. Então, depois que eu monto a equação horária dos dois corpos, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as equações. Por quê? Toda essa enrolação é para dizer isso para você. Por quê? Para dizer para você que se há para haver encontro, os dois corpos precisam estar na mesma posição.
E uma vez que eu iguale as equações, eu vou sobrar como incógnita, ó, o tempo. Eu estou circulando em vermelho, vocês não estão vendo. Mas eu vou sobrar como incógnita o tempo. Só um minuto, por favor. E como nós temos falado, né, bastante, o tempo é uma variável independente. Então, não existe tempo do A e tempo do B. O tempo é tempo. Então, o tempo transcorre o mesmo para os dois. Exceto em alguns exercícios que nós não vamos ver hoje, porque não vai dar tempo, que fala assim, um carro saiu e um saiu 2 horas depois, ou 30 minutos depois, ou 40 segundos depois. Então, aí você vai ter que trabalhar a questão do tempo, mas não é o nosso objetivo aí. Tá bom? Quando você igualar as equações, só vai sobrar de incógnita o t, então você isola o t e resolveu o problema. Tá certo? Bom, é mais difícil falando do que fazendo. Então, vamos ao primeiro exercício do dia. Com vocês, o exercício número 1. Deixa o seu like no vídeo. Olha só. Exercício 1. 2 carros móveis em movimento uniforme. Claro, vai ser sempre um movimento uniforme aqui, tá bom? Um de encontro ao outro. Suas velocidades escalares têm módulo de 12 e 8, respectivamente. No instante T0, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Então, tá aí a figura, o corpo A e o corpo B. Respectivamente, velocidades de 12 e 8. Então, quer dizer que a velocidade do A é 12 metros por segundo e a velocidade do B é 8 metros por segundo. 2 corpos, encontrou outro. Bom, se você invertesse isso aí, as respostas dariam iguais também. Tudo certo, gente? Vocês estão me acompanhando aí? Estão aí ainda? Manda um salve aí, Pedro, se vocês estão aí. Não respondem, mas espero que sim. Que vida triste do professor, né? Vamos lá. Letra A. Escreva as funções horárias dos corpos A e dos corpos B. Isso aqui, esse exercício, é exercício para começar o conteúdo. Ninguém vai ficar pedindo para você escrever a função horária. Por que ele está pedindo? Para te treinar a escrever a função horária, porque é o que tu precisa fazer. É como se ele fosse um guia, é um exercício exemplo, né? Então, é um guia de como fazer. Então, por isso que ele pede para você escrever a função horária dos 2 corpos. Eu vou responder essa letra A aqui, ó. Opa! Aqui do lado da figura, ó, letra A. O que eu vou fazer? Lembre-se que está um indo em direção ao outro. Então, um dos dois tem que ter velocidade negativa. Tá? Normalmente, não é que o certo ou errado, mas normalmente nós vamos dizer que esse cara está na posição 0 e que a velocidade dele é positiva e que o B está na posição 200 metros e que a velocidade dele é negativa. Tá? Porque quando o corpo está indo nesse sentido, normalmente é o sentido que nós convencionamos para negativo. Não quer dizer que tem que ser sempre assim, você pode fazer invertido que dá no mesmo. Tá bom? Então, para o corpo a posição inicial do corpo A eu vou chamar de 0 e a velocidade do corpo A, 12. Ok? Então, a função horária do corpo A vai ser 0 mais 12t, ou simplesmente a função horária do corpo A vai ser 12t, né? O 0 eu posso cancelar. Beleza? Ótimo. Fazendo a mesma coisa para o corpo B, ó, o espaço aqui ficou apertado, né? Então, vamos fazer no próximo slide. Então, para o corpo B, a posição inicial do corpo B é 200 e ele tem uma velocidade negativa. Ele está indo no sentido contrário, o módulo dessa velocidade é menos 8. O módulo é o valor, né? Então, a função horária do corpo B vai ficar 200 menos 8t. Nossa, que 8 horrível. 8t. Beleza? Então, tá aí respondida a letra A. Essa letra A não te leva a lugar nenhum, mas ela vai te ajudar a resolver o exercício. Tá? Porque até agora nós vimos que nós estamos, o que já fizemos ali nesses exemplos, né? Nós montamos a equação horária do corpo. Beleza. Então, agora, como que eu determino letra B? Determina o instante do encontro, ou C, determina a posição do encontro.
Primeira coisa que eu consigo fazer é determinar um instante. Como? A primeira condição para o encontro acontecer, dois corpos para se encontrarem precisa estar na mesma posição. Então, eu vou igualar SA com SB. Tá bom? Igualar SA, SB. Porque quando que eles se encontram? Quando eles têm a mesma posição. Mas quem é SA? Volta no slide anterior. Quem é SA? É 12T. Então, vou colocar no lugar de SA, 12 vezes T. E quem é SB? Olha ali em cima. É do... Opa, 200 menos 8T. Beleza? Então, é isso que está mostrado nesse slide aqui, ó. Eu igualei as equações horárias. Por quê? Porque para haver o encontro, os corpos têm que ter a mesma posição. A posição do A tem que ser na posição do B. E agora nós vamos isolar o T e descobrir em que instante acontece isso, deles estarem na mesma posição. Porque nós vamos encontrar o tempo, né? Então, vamos encontrar em que instante acontece isso. Como? Isolando o T. Como? Deixando ele sozinho dos lados do sinal de igual. Como? Bom, primeiro passo, nós vamos deixar quem tem T de um lado e quem não tem T do outro. Esse menos 8T estava subtraindo, ele vai por outro lado, como? Somando. Beleza? Então, 12T mais 8T dá 20T igual a 200. E agora, para terminar de isolar o T, eu vou passar o 20 dividindo. Porque o 20 está multiplicando o T, então ele vai dividindo. Fica 200 por 20, que dá 10, ou 20 por 2, que também dá 10. 10 o quê? Segundos, porque nós fizemos tudo no SI. Velocidade em metros por segundo e distância em metros. Então, eu estou respondendo a letra B, em que instante acontece o encontro. Mas se tivesse perguntado em que posição, eu não consigo encontrar a posição antes de encontrar o encontro. Beleza? Eu sei que eles vão se encontrar no instante 10 segundos. Aí a letra C, opa, de novo. A letra C pergunta a que distância da posição inicial do A ocorre o encontro. Então, a posição do A eu chamei de 0. Chamei de 0. Então, se eu for lá na equação do A, Senhor, me ajuda. Capacita eles. Se eu for lá na equação do A e colocar, no lugar do T, eu colocar 10, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar onde o corpo A estava, a que distância que ele estava do início da sua trajetória. Mas 10 segundos não é o instante que acontece o encontro? Sim. Então, eu vou determinar em que posição acontece o encontro. Entenderam? Se eu colocar aqui na equação do A 10 segundos, eu vou encontrar onde o corpo estava no instante 10. 12 vezes 10, 120 metros. É aqui que acontece o encontro, é o local do encontro. Tá? Por que o senhor jogou na equação do corpo A? Poderia ter jogado na B? Poderia. E se você jogar na B, tem que dar a posição do corpo B em 10 segundos, tem que dar 120. Se não der, tá errado, porque daí não aconteceu o encontro. Quer ver? Olha só. Qual é a equação horária do corpo B? SB é 200 menos 8T. Se eu colocar no lugar do T 10, olha o que vai dar aqui, 8 vezes 10. 8 vezes 10 dá 80. Se você é bom de geografia, você já fez essa conta de cabeça aí. 200 menos 80 dá o quê? 120 metros. Então, no instante 10, os dois estavam em que posição? Posição 120 metros. Em relação ao ponto zero, que é o ponto zero, eu defini aqui como a posição do A. Eu defini o A como sendo zero. Então, eles se encontraram no instante 10, tá? Aí, a prova cabalística disso aí. Beleza, Tereza? Tô meio gripado, dá uma canseira resolver esse exercício, cara. A gente fica falando. Number 2.
Leiam aí o exercício, já vamos resolver. Exercício 2. Dois automóveis, A e B, movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. Suas velocidades escalares têm módulos respectivos de 15 e 10 metros por segundo. No instante T0, os dois automóveis encontram-se na posição indicada na figura abaixo. Aí, é a mesma situação agora, só que eles não estão indo um em direção ao outro. Tá? Eles estão indo na mesma direção. Então, VA é 15, a velocidade do A é 15 metros por segundo, e a velocidade do B é 10 metros por segundo. Beleza? Então, agora já não vai, letra A, não vai pedir para você fazer equação horária. Você já sabe que você tem que montar a equação horária. Beleza? Tranquilo, Murilo? Monta a equação horária para os dois. Como? O mesmo esquema. Qual que é o mais fácil? Não é o único jeito, né? Você está definindo um referencial. Você chama o A de ponto zero, e se o A está no ponto zero e a distância até o B é 100, o B está no ponto 100. Fechou? Então é nóis. É nóis. Então vou montar a equação horária dos dois aqui, ó. Ah, computador. Ó, a equação... Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Equação horária do corpo A. Então, nós estamos chamando a sua posição inicial de 0 e a sua velocidade é 15 metros por segundo. Então, a função horária do corpo A fica SA é SA0 mais VA vezes T. Quem é o SA0? É 0. E quem é o VA? É 15T. Então, a função horária do corpo A é 15. Ô, Senhor, me ajuda. É 15. Vai, 15T. Beleza? Tá aí. Que calor. Vamos fazer do corpo B agora. Corpo B. Então, a sua posição inicial é 100 e sua velocidade é 10 positiva, tá? Não é negativo, não. Eles têm a mesma direção e mesmo sentido, ó. Tá? Então, os dois são positivos. Como o A tem uma velocidade maior, ele vai alcançar o B. Tá? Poderia perguntar assim, que instante vai ultrapassar? Daí é a mesma coisa, né? Vai ultrapassar quando ele alcançar. A partir do momento que ele alcançar, se ele manter a sua velocidade, ele começa a ultrapassar. Beleza? Então, a equação horária do corpo B... Ô, Senhor! Do corpo B vai ficar assim. 100 mais 10T. Tá bom? Beleza, Tereza? De boa! Então, vamos lá. Letra A. O que ele vai perguntar? O instante que A alcança o B. Então, quando que ele alcança? Quando que ele alcança? Tá? Ele alcança. Quando eles vão se encontrar? Letra A. Quando eles vão se encontrar? Quando eles estiverem na mesma posição. Quando a posição do A for igual à posição do B. Então, eu igualo as duas equações. Quem é a equação do A? Quem é SA? SA é 15 vezes T. Quem é SB? 100 mais 10T. E aí eu tenho uma única incógnita que eu vou isolá-la para encontrar o seu valor. Beleza? Bom, então vamos lá, ó. Vamos isolar o T. Então esse cara vem para cá, opa. Esse cara vem para cá. Como ele está somando, ele vem para cá subtraindo. Opa, vai ficar assim. 15 vezes T menos 10 vezes T. Beleza? Igual a 100. Então, vai ficar 5 vezes T. E para isolar o T, o 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tá bom? Então, tempo de
20 segundos. Lembra que eu falei da velocidade relativa? Se um está com 15 e o outro está com 10, qual é a velocidade relativa dos dois? Não é uma velocidade de 5? 5 metros por segundo? Se eu tenho uma velocidade de 5 e eu preciso percorrer 100 metros, quanto tempo que eu vou gastar? 20 segundos. O que eu estou fazendo aqui, ó, quando eu faço essa subtração? Estou calculando a velocidade relativa. 5. Quando eu divido a distância inicial entre os dois pela velocidade relativa, eu encontro o tempo que eles vão levar para se encontrar. Sacou? Não sacou? Então faz do seu jeito. Faz do jeito que você achar mais fácil, tá? Então isso é uma forma de você fazer também. Você pode dizer que o corpo B está parado. Se o corpo B está parado, o A se aproxima dele com que velocidade? Com velocidade de 5. Entenderam? Mas o corpo B está quantos metros na frente? 100. Então joga na velocidade média. Eu tenho que percorrer uma distância de 100 metros com uma velocidade de 5. Quanto tempo eu vou demorar? Delta T é 100 por 5. É 20, que é o que a gente acabou de fazer. Tá legal? Muito bem, tá? Vamos lá. Letra B, qual é a distância da posição inicial ocorre o encontro? Então é a mesma coisa. Eu vou jogar agora esse 20 segundos nas equações. Por quê? Porque 20 segundos é o tempo em que o encontro acontece. Quando eu substituo 20 segundos na equação do corpo A, que é 15 vezes T, ou na equação do corpo B, que é 100 mais 10T, se eu colocar 20 aqui, ou se eu colocar 20 aqui, eu vou encontrar a mesma posição, tem que dar igual, e essa é a posição onde aconteceu o encontro. Tá legal? Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim. SA é 15 vezes 20. 15 vezes 20, 300. Vamos fazer no outro, vamos ver se dá 300 também, ó. Claro que dá, né? O Pedro já fez essa conta de cabeça. Ó, 10 vezes 20, 200, mais 300, opa, mais 100. Não é igual a 300 metros. Opa, esse aqui é do corpo B, tá? Então tá aí, aconteceu o encontro entre os dois. Legal? Legal, legal? Legal, legal. Então tá bom. Muito bem, mais um aqui. Mais um exercício. Exercício número 3. Agora a gente vai tentar resolver sem montar as equações horárias, tá legal? Sem montar as equações horárias. Diz assim, determina o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Então, tem um com 50 quilômetros, outro com 30, um está na posição 0, outro está na posição 400. Tá legal? Então, o que você pode fazer aqui, ó? Se eles estão indo um em direção ao outro, como é que fica a velocidade relativa? Então, vamos supor que o corpo A, como está indo para a direita, a gente chama de, vamos dizer que a VA é positiva, de 30 km por hora, e que o VB é negativo, de 50. Como é que vai ficar a velocidade relativa? Vai ficar a velocidade do A menos a do B em módulo, tá? Só que a do B é negativa, então vai ficar a velocidade do A, que é 30, menos 50. Sinais iguais, dá mais. Então fica 30 mais 50, que dá uma velocidade relativa de 80 km por hora. Tá? V
hell. 80 km por hora. Então, você pode imaginar que o A está parado e o B vem com 80, ou que o B está parado e o A vem com 80. E qual que é a distância entre os dois? 400. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Velocidade é distância por tempo. Qual é a velocidade? A velocidade é 80, a distância entre os dois é 400. Quanto tempo vai demorar para essa distância ser percorrida? Para a distância entre eles acabar? Quando a distância entre eles acabar, acontece o quê? O encontro. Então, ó, continuando, desculpa, ficou meio bagunçado, tá, gente? Ó, vou repetir aqui. Velocidade 80, distância de 400, quem é o tempo? Passa o tempo multiplicando, fica 80 vezes t igual a 400. E agora passo 80 dividindo. Então, o tempo é 400 dividido por 80, que é o mesmo que 40 por 8, que é o mesmo que 5 horas. Tá bom? 5 horas. Que a resposta é a letra D de Deus. Opa! D de Deus, tá certo? Você fosse montar a equação horária dos dois corpos, tinha que dar o mesmo resultado? Tinha. Querem que eu faça? Ó, vou montar bem rápido, hein? Não se perca. Vamos montar aqui, ó. Equação horária do corpo A. Posição inicial é 0, velocidade 30 positivo, 30t. Do corpo B, a posição inicial ele está a 400 km e a velocidade é menos 50. Beleza? Agora eu vou igualar essas duas velocidades para determinar o tempo. Ó. Quando que se encontra? Quando SA é igual a SB. Fechou? Então fica 30t, porque esse zero aqui eu posso cortar, igual a 400 menos 50t. O 50 vem para cá somando, porque ele estava subtraindo o 50t. Então, vocês vão encontrar a mesma coisa que nós já fizemos. Ó. Porque 30 mais 80. Estou calculando aqui a velocidade relativa quando eu faço isso aqui. Meu Deus, que horrível. 80t igual a 400. Passo 80 dividindo. Ó. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. Ó. Exatamente. Ah, então dá na mesma, dá na mesma. Aqui dá 5 horas. Beleza? Ah, e onde eles se encontram? A que distância do ponto zero, onde estava o A, eles se encontram. Então, você vai jogar ou na equação do A ou na equação do B, ó. Quem que é a equação do A mesmo? Tá indo rápido isso, né? Mas é de propósito. Então, é 30t. Ou a do B, que é 400 menos 50t. Vamos jogar 5 aqui, dá 150, né? Já fizeram essa conta? O João Pedro fez. Flamenguista, esperto. Porra, brother. Já fiz aí, meu irmão. Olha. Porra. É 150 quilômetros. Porra. Normal, legal. Agora, o outro tem que dar 150 também. Vai dar? Vai. Vai, com certeza. Ó. 50 vezes 5. Isso aqui dá 250. Legal? 400 menos 250. Tem um spoiler para te dar aqui. Ó. 150 quilômetros. Legal, legal? Legal, legal. Galerinha, é o seguinte. Aqui tem muito exercício que pode dar bug na cabeça. Muito, muito, muito. Tá? Então, eu não vou mandar exercício para você do ITA, né? Como eu sempre falo, vestibular da USP. Não. Bom, dentro do que a gente está vivendo, não é o momento da gente fazer isso. Mas eu quero fazer um vídeo resolvendo exercícios de encontro de móveis, exercícios mais difíceis de fazer. Que eu não vou cobrar vocês entenderam isso? Não vou cobrar. Mas eu quero fazer esse vídeo, gravar e postar lá no YouTube. Quem quiser brincar um pouco, exercitar a mente, ser desafiado, tá lá. Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? Alguma dúvida aqui ou podemos seguir? São muito quietos, né? Podemos seguir, eu entendo. Gente,
Para finalizar, vamos falar dos gráficos do MRU. É muito importante, gráfico a gente não gosta muito, mas é muito importante, e vocês sabem bem, né, o Enem está aí batendo na porta, nem gosta muito de gráfico e tabela. Se você souber interpretar um gráfico, ler tabela e fazer regra de 3, resolve tudo a prova do Enem de exatas, com certeza. Bom, então veja bem, se a velocidade é constante, o gráfico da velocidade não tem muito para nos dizer, tá? Porque é o gráfico de uma função constante. Já estudaram a função constante? É essa que está aí, ó, tá? Por quê? Porque o tempo passa, time is going by so much faster than I. Time is going by so much faster than I. O tempo vai passando, e o que está acontecendo com a variável dependente, que nesse caso é o V? O tempo é independente. Não muda. Está sempre no mesmo ponto, tá? Então, isso é uma função constante. Aqui, para um movimento progressivo, né, ou seja, a velocidade é positiva, tá? Então, está acima do zero a reta. E aqui, para um movimento, velocidade negativa, um movimento, como é que chama isso? Retrógrado. Vocês não lembram mais disso, né? Retrógrado. Nós estudamos isso, tá lá nas primeiras aulas. Legal? Então, esse gráfico não tem muito a nos informar, a não ser pelo fato de que, se eu calcular a área abaixo da curva, eu estou calculando a distância. Por quê? Imagina que aqui eu tenho o valor da velocidade, ó. Velocidade foi sempre de 40. E aqui eu tenho o tempo. Ele andou por, sei lá, a velocidade está em km por hora, ele andou por 4 horas. Tá? Então, aqui é um 4. Como é que eu calculo essa área aqui? É um retângulo, professor. Legal. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura, ou é um quadrado, sei lá. É um retângulo. Não é base vezes altura? Se eu fizer base vezes altura, sabe o que eu estou fazendo aqui? Ó? Quem é base? Quem é a base? Tempo. Quem é a altura? Velocidade. Se eu fizer base vezes velocidade, quem que eu estou calculando? ΔS. Porque se eu fizer base vezes velocidade, eu estou calculando, eu estou fazendo tempo vezes velocidade. Lembra da equação da velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT, multiplica cruzado, então ΔS é velocidade vezes ΔT. Certo? Tá? Por que tem um N aí em cima do sinal de igual, professor? Porque eu não posso dizer que uma área é igual a uma distância. Uma área é uma área, uma distância é uma distância. Mas eles têm o mesmo valor. Então, esse N significa numericamente igual. Tá? São numericamente igual. O gráfico de posição por tempo. Aqui já é um pouco mais interessante. Por quê? Porque ele tem mais informação para nos passar. Tá? De novo, aqui eu tenho, ó, um movimento retrógrado, área progressiva, aliás, e aqui um movimento retrógrado. Tá? Conforme o tempo passa, a posição do corpo diminui. Então, é retrógrado, velocidade negativa. Aqui, conforme o tempo passa, a posição do corpo aumenta. Ó. Começou aqui, veio para cá, veio para cá, veio para cá, está cada vez maior, um movimento progressivo. Por que ele tem mais informação para nos dar? Ele pode ter duas informações. A posição inicial, aliás, ele tem a posição e o tempo de informação, né? Mas além da posição, ele pode nos dar a posição inicial. Então, com esse gráfico, eu posso calcular a variação das posições, ou seja, o deslocamento, posso calcular o ΔS, posso calcular o ΔT, posso calcular o ΔT, o que quer dizer que eu posso calcular a velocidade, porque se eu dividir ΔS por ΔT, eu tenho velocidade. Tá bom? E ele me fornece também a posição inicial. Por quê? Porque a posição inicial, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. A posição inicial é instante que o corpo, é aonde o corpo está no instante zero. Qual é o instante zero? Esse é o instante zero. Sempre vai ser. Se aqui é o tempo, e o tempo sempre vai estar no eixo horizontal, esse instante esse ponto aqui é o instante zero. Onde o gráfico vai cruzar o eixo vertical.
Por que que aqui, ó, vou apagar meu risco, por que que aqui ele está sob o eixo vertical? Porque o tempo não passou nem para frente nem para trás. Então, ele está sob o eixo, ele está no instante exatamente zero. Então, este ponto onde a curva cruza o eixo vertical, está sobre o eixo vertical, é a posição do corpo no instante zero, ou seja, é a posição inicial do corpo. E o contrário também é verdade. Deixa eu achar um outro gráfico aqui. O contrário também é verdade. Olha esse exercício aqui. Neste ponto que eu estou circulando, o que que eu tenho? Eu tenho o gráfico cruzando o eixo horizontal agora. Por que que ele está sob o eixo horizontal? Porque ele não tem nenhum valor nem para cima, nem para baixo. A posição dele não é nem positiva, nem negativa. Quanto que é a posição nesse instante aqui? Neste ponto aqui. Aqui, a posição do corpo é zero. Por isso que ele não tem valor para S. O S é zero. Por isso que ele está sobre o eixo do tempo. Só tem valor para o tempo. Então, aqui eu tenho o instante onde ele passa pelo S0, ou seja, pela origem das posições. Lembra disso? Origem das posições ou dos espaços. Beleza? Então, esse gráfico aqui de S por T é um gráfico que é um pouquinho mais interessante para nós. Beleza? Vamos fazer uns exercícios aí, são em Brasília, 17 horas e 22 minutos. Só fechei a porta aqui, mas vamos lá, temos 8 minutos. Olha aí, esse é um exercício de vestibular do Colégio Mackenzie de São Paulo, diz assim, um atleta, no instante em que passou pelo marco 200 da pista de Cooper, iniciou a cronometragem. Então, embora não tenha aqui no gráfico, ó, esse ponto aqui é o marco, é o instante zero, ele estava no 200. Está lá no texto. Qual que é a diferença do gráfico para o exercício que não tem um gráfico? O gráfico vai me dar informações que eu não tenho descritas no texto. Ou o texto, né? Ou nesse caso aqui, né? Tem uma informação que está no texto e não está no gráfico. Beleza? Então, ele passou pelo marco 200 e iniciou a contagem. Então, no instante zero, ele estava no 200. O gráfico ao lado mostra alguns desses registros, considerando que a velocidade escalar se manteve constante durante todo o tempo. O registro no instante em que o cronômetro marcou 5 minutos era. Presta atenção. É um exercício de vestibular. Foi feito para você errar, não para você acertar. Então, ele está querendo te confundir. Ele perguntou 5 minutos. Professor, nos 5 minutos, olha a pontilhada ali, professor. Nos 5 minutos, ele está na posição 215. Não, né? Nem se ele fosse o Bolt. Aliás, nem se ele fosse o Bolt, não, né? Seria muito lento. Nem se ele fosse uma lesma. Ele saiu do 200, 5 minutos, depois ele está no 215? Não. É porque ele perguntou 5 minutos, e aqui no gráfico está em segundos. Olha ali, eu sei que talvez esteja ruim para você ver, mas está em segundos. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar a equação horária para descobrir aonde ele vai estar no instante t igual a 5 minutos. Tá bom? 5 minutos, 1 minuto é 60 segundos, 5 minutos é quantos segundos? 300, tá? Então, toma cuidado, que tem mais isso aí para você prestar atenção. Então, eu vou montar a equação horária. Primeira coisa, eu tenho aqui a posição inicial. A posição inicial é 200 metros. Está aqui no texto. Ó. Passou pelo marco 200, iniciou a cronometragem. Então, no instante zero, ele estava no 200. Agora, eu preciso da velocidade. Quem é velocidade? Velocidade ele não me deu, mas eu vou calcular. Por quê? Porque eu vou poder fazer o ΔS por ΔT. Tá? Como a velocidade é constante,
Gente, eu vou dar uma apagada aqui para melhorar o nosso entendimento. Ó, como a velocidade é constante, eu posso pegar qualquer intervalo desse aqui para fazer o ΔS por ΔT. Eu posso pegar um intervalo entre o instante 5 e o instante 10, entre o instante 5 e o 20, qual que eu quiser, porque vai dar o mesmo valor, porque a velocidade é constante. O que eu vou fazer? Eu sei lá no texto que ele diz que no instante 0 ele estava na posição 200. Tá? Então, eu vou pegar o intervalo entre o 0 e os 5 segundos para calcular a velocidade média. Tá? Então, ó, velocidade média entre os instantes 0 e 5. Quem é ΔS? Posição... Ô, senhor. Posição final menos inicial, instante final menos instante inicial. O instante final, para mim, aqui, tá, é o instante 5, porque eu estou querendo estudar só esse intervalo aqui. O senhor poderia ter pego todo o trajeto, todo o gráfico? Poderia. Vai dar na mesma? Vai. Confia em mim. Tá? Qual é a posição nos 5 segundos? 215. Menos posição que ele partiu do 0, 200. Então, o tempo, ó, presta atenção, é o tempo 5 menos o tempo 0, porque eu estou usando a posição que ele estava no 5 menos a posição que ele estava no 0. Tá bom? 215 menos 200, claro, dá 15. 0 menos 5, claro, dá 5. 15 dividido por 5, 3 metros por segundo. Então, essa é a velocidade. Agora, eu posso montar a equação horária para esse cara aí e descobrir onde ele vai estar no instante 5 segundos, ou onde que eu quiser a partir daí, tá bom? Então, vai ficar assim, posição inicial, 200, velocidade 3 vezes t. No SI, posição está em metros e distância em velocidade em metros por segundo. Então, eu vou ter que usar o tempo em segundos. Então, eu não vou pôr 5. Se eu for pôr 5, vai dar 215, mas não é 5 segundos, é 5 minutos. Então, eu tenho que pôr quanto? 300. Por que 300, professor? Porque 5 minutos corresponde a 300 segundos, tá? Então, vai ser 200 mais. Primeiro faz a multiplicação, dá 900. 1.100. Ok? Fechou. Matamos a pau, ganhamos do Marquinhos. Ah, mas vocês veem que é questão de vestibular cheia de detalhezinho, né? Olha aí, questão, sei lá que número de questão que é essa aí, mas olha só. Mesma coisa aqui. Mesma coisa. Eu tenho esse cara, você já tem que bater o olho e saber que isso aqui é S0, 50 metros, tá aí no gráfico, e que eu posso fazer o ΔS menos o delta, dividido pelo ΔT, para calcular a velocidade. Diz assim, ó, o gráfico a seguir representa a função horária de um corpo no móvel, na trajetória retilínea e movimento retilíneo uniforme. Com base nele, determina a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. A velocidade, agora eu não tenho que escolher, porque eu só tenho dois dados. No instante 0, ele estava na posição 50, perdão, gente. E no instante 10 segundos, ele estava na posição 250. Então, para calcular a velocidade, eu não tenho escolha. Velocidade é ΔS por ΔT. Velocidade vai ser posição final menos inicial, instante final menos instante inicial. A posição final aqui para mim é a informação que eu tenho lá. 250, ele atingiu a posição 250 no instante 10 segundos, menos. Estava na posição 50, menos no instante 0. Fechou? Essa é a diferença. Tá aí, os dados estão agora num gráfico e não numa tabela. Beleza, gente? Seguindo aqui, ó, vai ficar então 250 menos 50, claro que dá 200, dividido por 10, porque 10 menos 0 dá 10, claro, né? 20 metros por segundo. Ok? Montar a equação horária. Aí. A posição inicial é 50, a velocidade é 20t. Tá? Aí ele poderia ter te pedido um monte de coisa. Quando que ele passa pela posição tal, em que instante ele alcança
não sei que tal posição, quanto tempo demora para estar não sei aonde, etc, etc, etc. Tá bom? São 17h30. Nós vamos encerrar por aqui. Vai ficar mais um exercício, tá, sobre isso aqui para a gente retomar na aula da semana que vem. Bom? Então, semana que vem nós continuamos, e aí eu vou pensar já em propor mais uma atividade que englobe isso aqui para vocês. E eu quero fazer aí aquele vídeo que eu te falei só sobre encontro de imóveis, resolvendo exercícios mais elaborados, por assim dizer, e posto lá no canal, depois compartilho com vocês, para quem quiser olhar, né, estudar isso aí também. Tá bom? Estou encerrando a gravação, mas quem tiver alguma pergunta, pode fazê-la, tá bom?